Todo mundo lembra que a CPI da Covid fez de tudo para incriminar o presidente Jair Bolsonaro e membros do seu governo. O festival de absurdos, transmitido em rede nacional pela grande imprensa, possibilitou horas de fama ao trio que comandou aquele circo: Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolph Rodrigues, exemplos do que existe de pior na política brasileira. Mas todas aquelas narrativas estão caindo por terra. E aquele sentimento de que a CPI não daria em nada acabou se concretizando. Ontem, a Polícia Federal enviou um relatório ao Supremo Tribunal Federal que concluiu que o presidente Jair Bolsonaro não praticou nenhum crime de prevaricação com relação àquele caso da compra da vacina indiana Covaxin. O delegado que investigou o caso, William Marinho, ele disse que o presidente só pode ser enquadrado no crime de prevaricação quando envolver uma conduta inerente ao cargo e prevista na Constituição, o que não era o caso. Só para refrescar aí a memória, a base dessas investigações foram os depoimentos de um funcionário do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, e do seu irmão, o deputado federal Luiz Miranda. Quem acompanhou as declarações do deputado na época sentiu o cheiro de oportunismo. A impressão é que ele agiu de má fé, tanto que o PTB pediu a abertura de processo contra o Luiz Miranda justamente por considerar que ele agiu de má fé ao denunciar um suposto crime cometido pelo presidente da República, no caso da compra da vacina Covaxin. Só que esse processo não deu em nada, né? O corporativismo acabou falando mais alto. O PTB queria a cassação do mandato do Luiz Miranda, mas os deputados acompanharam o parecer do relator, o deputado Gilberto Abramos, do Republicanos, lá de Minas Gerais. Ele era favorável ao arquivamento do processo e se baseou em um parecer da Procuradoria-Geral da República que disse não ter encontrado indícios de que o deputado Luiz Miranda tenha agido de má fé. Mas quem pesquisar o passado desse deputado vai conhecer bem o perfil dessa figura. Luiz Miranda foi o primeiro deputado eleito no país, mesmo morando nos Estados Unidos. Na Flórida, onde residia, usou o seu canal no YouTube, que tinha cerca de 650 mil seguidores, onde dava dicas de como conseguir visto e empreender nos Estados Unidos. Pelo visto, parece que ele convenceu muita gente de Brasília, por onde foi eleito com 65.107 votos. Ele também demonstrou oportunismo quando embarcou naquela onda bolsonarista e se alinhou aí ao discurso de combate à corrupção. Na Câmara dos Deputados, na época, ele construiu uma boa relação com Rodrigo Maia e o seu objetivo maior era ser o relator da reforma tributária. Só que o governo não era favorável ao seu nome. Será que toda aquela história narrada na CPI foi uma reação de quem foi preterido pelo governo? É possível, por que não? Na época, até o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, insinuou que o Miranda tinha apresentado documentos falsos em sua denúncia. Mas tem algumas coisas interessantes a respeito do deputado Luiz Miranda. O deputado costuma falar dele na terceira pessoa e sempre disse que pautou a sua conduta pela ética. Só que em 2019, ele foi acusado na Justiça Eleitoral de fraude de impulsionamento de conteúdo e compra de votos, e já respondeu por estelionato. Ele foi acusado de aplicar golpes milionários em pessoas que tinham interesses em ser sócias dele em negócios nos Estados Unidos. A ida dele para os Estados Unidos aconteceu depois que o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal proibiu a clínica de estética que ele tinha de realizar qualquer tipo de procedimento cirúrgico. Ele sofreu pelo menos 26 ações na justiça, são processos de franqueados, sócios, pacientes e até ex-funcionários. Na época, ele disse que foi muito prejudicado pela desonestidade das pessoas no Brasil.
Luiz Miranda sempre gostou de ostentar. Chegou a gravar um vídeo numa concessionária de automóveis comprando um dos carros mais caros do mundo. Na ocasião, ele pagou cerca de R$ 1 milhão pelo automóvel. Os vídeos do Luiz Miranda fizeram um sucesso nas redes sociais, onde ele chegou a ter 4 milhões de seguidores. Ele dizia que ia ensinar o seu segredo para ganhar esses milhões. Mas, pelo visto, só ele ganhava os milhões pagos por aqueles que acreditavam na ladainha dele. Uma das pessoas que trabalharam com Luiz Miranda, em uma entrevista a um programa de televisão, em 2019, disse que ele mentia para os investidores. O fundo que ele criou não rendeu o esperado e ele apresentava dados falsos para aqueles que investiram no seu negócio. O ex-funcionário, que tinha acesso a toda a contabilidade, disse na época, a um grande jornal carioca, que Luiz Miranda tinha pelo menos 280 investidores. Ao ser questionado sobre quantas pessoas conseguiram resgatar o dinheiro, ele disse que pouco mais de 10, não mais que isso. E era esse sujeito, ou melhor, era nesse sujeito, que a CPI apostou que conseguiria derrubar o presidente da República. Depois de inúmeras tentativas para inviabilizar o atual governo, que não tiveram sucesso, parece que a última narrativa de Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues acaba de cair por terra também. Talvez por isso, e para conseguir holofotes em um ano eleitoral, é que o Renan Calheiros anda querendo criar uma outra CPI para prejudicar o governo e o presidente Jair Bolsonaro. Parece que ele se esqueceu que o presidente foi eleito com 57 milhões de votos e tem total legitimidade para governar o país. Ele não. Quer vencer sempre no tapetão, sobretudo quando quem está no poder não reza na sua cartilha e nem teme as suas ameaças. Renan Calheiros nunca se prendeu a ideologia alguma, ele é muito pragmático para isso. Quando um governo tem aprovação popular, Renan é governo. Mas se as coisas mudam, ele vai rapidinho se aliar à oposição e ajuda no massacre de quem ele deixou de apoiar. Renan, apesar de ser um grande articulador político, é um oportunista. Todos nós vimos do que ele é capaz durante essa CPI, que acabou não dando em nada, mas que deixou muitos senadores sem máscara, inclusive ele. Com gente como ele e outros que eu citei aqui nesse comentário de hoje, o Brasil vai cambaleando, né? Mas a popularidade do presidente e a sua obstinação para recolocar o Brasil nos trilhos nos dá alguma esperança no sentido de criarmos aí uma resistência para não permitir que Lula e o PT voltem a governar e a assaltar nosso país. E a atitude do presidente Bolsonaro de não acatar a imposição do ministro Alexandre de Moraes, que marcou de hora para o presidente prestar depoimento sobre aquele vazamento de informações sigilosas que não estavam sob sigilo, me parece uma boa estratégia para começar a colocar o ministro Alexandre de Moraes em seu devido lugar.